Deus está. Deus, amigos. Irmãos, aproveitando que a igreja está de pé, vamos fazer instantes de oração ao Senhor nosso Deus. Igreja, são tantas pessoas que pedem a nossa, solicita as orações do presidente também, glórias a Deus. E nós vamos, na medida que possível, lembrar os nomes. Nossa, o presidente foi em favor de Francisco da Nova, está lá viajando no Vazante amanhã, 7h30 da manhã. Para Deus ter misericórdia de Deus. As orações nós vamos orar, amém? Eu peço a oração da igreja, os irmãos lembrarem neste momento de oração, em favor do Hudson, que está internado. Meu Deus. Só lembro dos da igreja. Seu colega? O Kleber. Kleber está vivo? O colega da Nilda de serviço. José Silvério, filho. Obrigado, Paulo. Ele está internado, irmão. Essa família perdeu um tio e o outro já está no hospital. A irmã, a mãe do irmão Paulo, a irmã Helena Macedo, a criança que nasceu com 5 meses de idade, de gestação, amém? Então são tantas pessoas. E o colega da e Nilda, todos nós estamos necessitados, irmão. Mas nesse momento tem gente que está na fila, lá na frente, vai Olha necessitar. para um colega meu que chama Kleber, que está com uma ferida e que a própria ferida da perna dele está comendo a perna dele. Mas Deus vai fazer um milagre. Oração também pelo Kleber. A gente tem muito que agradecer a Deus e não pedir, mas a necessidade é tanta que às vezes somos quase forçados a não agradecer e continuar só pedindo. E só mesmo a misericórdia de Deus. E mesmo assim, a gente tem que agradecer porque isso vamos falar, igreja. Soberano Deus, eterno Pai. Senhor, mais uma vez em oração, reunido com a tua igreja, com cada irmão aqui, cada irmã de presente. Senhor, usa de misericórdia mais uma vez. Como aluno que está internado, José Silvério Filho que está internado, Deus, Cléber, Senhor, que faz a língua na perna, Deus, Senhor, usa de misericórdia, para crianças que têm 5 meses de gestação, Deus, em geral,
A igreja pega a sua Bíblia e vamos ler a palavra do Senhor nosso Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, estaria muito obrigado para estar aqui esta noite. O irmão Daniel, filho do pastor Céu, mas não veio, não chegou. O importante é que o Senhor aqui está. Amém. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Filipenses, igreja, capítulo 3. Versículo 13 e 14. Filipenses, capítulo 3, verso 13 e 14. Aleluia, glórias a Deus. O Espírito Santo é o nosso mestre, o professor. Nós somos todos alunos. E nesta noite o Senhor irá falar conosco através desta campanha. Prossegue mais um elo da campanha, o quinto elo da campanha. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor me abençoe e me guarde, amém? Aleluia, glórias a Deus. Todos encontraram, igreja? Amém! Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14, que diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, não julgo que o tenha alcançado, coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A igreja pode assentar. Aleluia, glórias a Deus. Exaltado é o santo nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, esta passagem: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que o tenha alcançado, mas uma coisa faço: esqueço-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Quem diz isso, igreja, foi o apóstolo Paulo. O interessante dessa passagem, e trazendo isso de exemplo, aplicando para os nossos dias, porque hoje, por exemplo, campanha da prosperidade, sexta-feira, geralmente campanhas de libertação, às vezes nós apegamos a temas, não é? Se tiver campanha eu vou, se não tiver campanha eu não vou. E essa passagem, esse trecho de Filipenses capítulo 3, irmãos, Paulo, o apóstolo, nos dá uma aula da alegria de servir a Deus, do prazer que ele tinha, que ele teve em servir ao Senhor. Muitas das vezes, igreja, as lutas do dia a dia, o estresse do dia a dia, a pressão, as outras prioridades, as necessidades, as lutas, enfim, os muitos obstáculos que nós enfrentamos, que todos nós enfrentamos, às vezes é uma das maneiras em que Satanás aproveita para fazer com que nós esquecemos de um detalhe: que somos servos de Deus, que o Senhor nos chamou, que o Senhor nos escolheu e que o nosso tempo aqui a qualquer hora se finda. O Senhor a qualquer hora arrebata a igreja, ou a qualquer hora vamos partir ao encontro do Senhor. E Paulo, no capítulo 3, ele vai dizendo da alegria, do gozo, do prazer, do privilégio de servir a Deus. A felicidade, vamos dizer assim, a felicidade cristã, a felicidade de servir ao Senhor. Mas é uma pena que muitos cristãos não percebem, não se dão conta, aliás, desta alegria que eles têm em servir ao Senhor. Como eu disse no início, as dificuldades, as lutas, as adversidades, a pressão, todos esses males do mundo moderno, o diabo aproveita para fazer esquecer, para tirar dele o foco do verdadeiro objetivo: servir a Deus aqui na terra. Não é só para ser rico, como muitos gostam de pregar. Vem para Jesus e você vai ganhar casa, carro, apartamento, carro, marido, mulher, e aí por diante. Não é só isso, e não é tão, não vou dizer fútil, porque isso é uma necessidade humana,
mas o Senhor está muito mais além disso. Se você não ter Jesus na sua vida, você não vai ser salvo, mas você pode adquirir todas as coisas da terra. Basta trabalhar, ir à luta, à labuta, e você vai conseguir o seu carro, a sua casa, o seu apartamento, enfim. E fazem disso, irmãos, de certa forma, até rebaixando a Jesus Cristo, como se Jesus fizesse umas coisas só terrenas, enquanto que o real objetivo dele, irmãos, é muito mais do que a gente pensa, do que imaginamos. Na verdade, se nós parássemos para pensar na grandeza de servir a Deus, do que é ser chamado, escolhido, e atender isso, e agarrar essa vocação, esse privilégio que o Senhor tem dado de servir a Ele, irmãos, a gente não preocuparia que dia da semana é, a gente preocuparia em estar na igreja. Não preocuparíamos com o tema de campanha, mas preocuparíamos em estar na igreja adorando a Deus, independente. Não preocuparíamos quem vai estar pregando, mas nos preocuparíamos em estar na igreja para ouvir a palavra de Deus e adorar o nome do Senhor. Nós ficamos lembrando as coisas do dia a dia, e às vezes a própria igreja faz parecer que um culto é mais importante do que o outro, e um culto é melhor do que o outro. A própria igreja, às vezes, sem perceber, faz isso. Por exemplo, Deus amou quarta, sexta e domingo, os cultos principais, como se os outros não tivessem importância. E às vezes, tanto isso, a gente dá importância a esses cultos, esquecendo do outro, quando na verdade não devemos dar importância a culto nenhum, a não ser o de adorar o nome do Senhor, servir a Jesus e obedecer a sua palavra, independente de que dia, independente de que tudo. E Paulo aqui vai ressaltando, para mostrar isso aos seus escritores, aos seus leitores, ele vai retratar, pegando ele como exemplo, que ele vai falar das suas qualidades, do que ele era antes de conhecer Jesus. Falar do apóstolo Paulo, ao mesmo tempo que é tão fácil, pelas informações que a Bíblia fala, dá-nos uma vergonha, porque estamos muito longe de sermos pelo menos 10% do que esse homem foi no cristianismo para a obra de Deus. Mas antes mesmo de conhecer Jesus, e ele vai dizendo das suas credenciais: prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E não era coisinhas quaisquer. Um sujeito de família muito bem reconhecida, instruído aos pés de Gamaliel, um dos melhores professores da época, e já que está na Bíblia, um dos melhores professores da Bíblia, muito bem instruído, homem de grande eloquência, ao ponto que em matéria de falar, ninguém se compara ao apóstolo Paulo, a não ser Jesus Cristo. Moisés, no Antigo Testamento, em obras, apóstolo Paulo, sobressaído sobre todos os apóstolos, na eloquência e no engajamento da anunciação do Evangelho de Jesus Cristo. Olha que coincidência, que curiosidade, coincidência não, curiosidade. O próprio Jesus, em seu ministério terreno, pouco conseguiu convencer os escribas e fariseus, a elite religiosa naquela época, de que ele, Jesus, era a quem os profetas estavam anunciando. A multidão seguia Jesus por diversos motivos. Ele multiplica pão, enche a nossa barriga, então vamos seguir Jesus. Ele opera milagres, ele cura. A maioria da multidão seguia Jesus por causa dos milagres. Quando tiveram a oportunidade de defender Jesus, quando ele foi para ser crucificado, a multidão não defendeu. Estava do lado dos que gritavam: crucifica-o, crucifica, crucifica. O próprio Jesus, o homem Jesus, teve dificuldade em convencer a elite religiosa daquela época que ele, Jesus, era o Messias. O apóstolo Paulo teve êxito em explicar aos gentios
e também alguns dos judeus, pelas Sagradas Escrituras, que Jesus atendia todas as características daquilo que a Bíblia falava que o Messias tinha. Ao ponto que o apóstolo Paulo um dia discursava para, se não me engano, um cônsul, e o sujeito endoidou. Ele falou: Paulo, para de falar, que você está me deixando. De tamanha era a eloquência. Esse homem era muito bem instruído, zeloso, um religioso convicto e fiel à sua vocação, que no judaísmo perseguia a igreja, por entender que aquele povo era falso, que aquela religião era falsa, que aquela fé era falsa, até que ele teve um encontro verdadeiro com Deus. E ele então passa de perseguidor a perseguidor. E ele teve uma comunhão com Deus que poucas pessoas tiveram. Em 2 Coríntios, no capítulo 12, quando ele vai dizer que ele foi ao terceiro céu, isso foi para poucos. Através do apóstolo Paulo, a gente descobriu que tem 3 céus, pelo menos. Se ele foi no terceiro, então tem 2, tem 1. Não vou falar do quarto, porque a Bíblia não diz. Então a gente não vai inventar. Mas pelo menos 3 céus, a Bíblia, nós vemos pela palavra em Coríntios 12. E ele diz que viu coisas que o homem, ele mesmo não conseguiria explicar. Ele vai falar de todas as suas qualidades. A entender no versículo 13 e 14 de Filipenses, dá a entender que o apóstolo Paulo está até se exaltando. Mas não. Ele está dizendo de toda a sua característica para dizer aqui que ele abre mão de tudo isso por causa do Evangelho, por ter conhecido Jesus. Graças a Deus. Daí, isso é uma aula para hoje em dia, uma faculdade de cristianismo para hoje em dia, um ensino superior do conhecimento das Sagradas Escrituras. Porque hoje, o sujeito lá do mundo, ele é estrela lá do mundo, ele é famoso lá no mundo. Quando ele vem a Jesus, ele quer continuar famoso na igreja. Lá no mundo ele é estrela, chega na igreja, hoje ele quer continuar sendo estrela. Enquanto que o apóstolo Paulo faz esse contraponto, faz essa comparação. Que haja alcançado, mas das coisas que faço, e esquecendo das coisas que para trás fiz. Ele estava dizendo que toda aquela eloquência, que todo o seu conhecimento, que tudo aquilo que ele representava para as autoridades da época que ele perseguia a igreja, ele deixa todo aquele status para trás, porque Saulo não era um cidadão qualquer que perseguia a igreja. Ele tocou terror na igreja, quando perseguiu a igreja. Esse aqui pôs muitos crentes para orar. Jesus, me livra do Saulo. Me livra do Saulo, Jesus. Esse homem, Saulo, ele era uma pessoa muito importante naquela época. Mas no dia que ele conheceu Jesus, deu de cair no chão. Quando caiu do cavalo, ou que caiu no chão, não sei que pessoa, deu de cara no chão. E que ouviu: Saulo, por que me persegues? Quem és tu? Eu sou Jesus Nazareno. É claro que Paulo conhecia das Escrituras, ele não era leigo, entendido nas Sagradas Escrituras, pelo menos nos 5 livros que tinha daquela época, da lei de Moisés. Ele era especialista. Se fosse hoje, Paulo seria um dos principais teólogos. É um dos principais teólogos da Bíblia. Então ele não era um leigo, mas quando ele teve um encontro com Jesus, ele entendeu que todo o seu conhecimento, que tudo aquilo que ele sabia, não valia nada. Ele não era nada diante da grandiosidade de Deus, diante da glória de Deus, do poder de Deus. E ele, em suas cartas, vai referir-se a si mesmo: eu, Paulo, prisioneiro. Eu, Paulo, servo do Senhor. Enquanto que os de hoje não chama de pastor não para ver, não chama de apóstolo não para ver, não chama de reverendo, de bispo não para ver. Querem status e mais status, adjetivos e mais adjetivos para serem chamados
como servos de Deus. Não basta ser chamado de servo, tem que chamar de pastor. Não basta chamar de pastor, tem que ser pastor, presidente, reverendo, bispo, apóstolo, missionário, profeta, canal de fogo. E se eu esqueci mais alguma coisa, vocês acrescentam. Porque é o que hoje querem. E aqui, um homem excelente nas Escrituras, excelência nas Escrituras do Antigo Testamento, pelo menos o Pentateuco, um especialista. Quando ele de fato tem um encontro com Jesus, ele dá uma real: eu não sou nada, eu vou abrir mão de tudo isso, eu não quero saber da minha posição em Jerusalém. Interessante é que, por ser exímio conhecedor da Escritura, ele servia a igreja, o templo, a igreja não, perdão, ele servia o templo de Jerusalém. Quando ele pegava as cartas dos maiorais para perseguir, eram os do templo de Jerusalém que dava a ele. Mas ele estava na igreja, no templo, mas não tinha encontro com Jesus. E quando teve esse encontro, ele abriu mão de todos os seus status, isso não era nada. Ele fala: abro mão das coisas que para trás ficam, e eu vou prosseguir para o alto, sempre em frente. Porque ele, irmão, teve uma experiência com Deus, quando subiu aos céus, ao terceiro céu, ele viu coisas que ele não pôde dizer. Vê só, Paulo, fecha a boca, não conta, até porque você não vai conseguir dizer o que você está vendo aqui em cima. Em outras palavras, quando ele diz que viu coisas que são inefáveis, em outras palavras, era como se Deus estivesse dizendo exatamente isso para o apóstolo Paulo: não conta. Mesmo se você quisesse contar, você não vai conseguir. Aleluia! Você não tem capacidade. E ele era uma pessoa instruída na Bíblia, mas não tinha nem capacidade de dizer que viu isso. E com base nisso, de ter uma experiência com Deus, de ter visto Jesus, ter presenciado. Vai no terceiro céu e não ver Jesus, é brincadeira, lógico que viu. Não precisa ler da Bíblia dizer. De ter visto o Senhor, a quem ele, os seus servos, perseguia, ele abre mão de tudo e só foca em servir. O seu objetivo é só servir ao Senhor em prol do Evangelho. E aqui está uma grande lição, irmão, que muitas das vezes, não vou dizer os irmãos que estão aqui agora sentados no banco, mas que serve para nós esse exemplo, que às vezes na igreja queremos exigir posições. Eu já tenho tanto tempo na igreja, já passei da hora de ser cooperador, né? Já era para ser diácono, mas cooperador por enquanto serve. Você não entendeu o significado de ser servo e não compreende a grandeza do Evangelho, porque não precisamos de nenhuma posição na igreja para fazermos o que Deus está mandando, que é pregar o Evangelho, testificar as grandezas do nome de Jesus e trazer as almas para o reino de Deus. Não precisamos de posição na igreja para isso, precisamos de apenas de conhecer a palavra, obedecer a palavra, seguir a palavra e ir atrás das almas. E são quantos, irmãos, que às vezes estão preocupados mais com o status? E o mais importante, irmãos, a importância do apóstolo Paulo para o cristianismo, Paulo foi comparado à maioria. Se tiver 1 milhão de teólogos, 999 vai concordar a importância do apóstolo Paulo para a igreja só abaixo de Jesus Cristo. Jesus é o dono, é o autor da igreja, e ninguém sobressaiu mais que o apóstolo Paulo, da sua importância. E ele assim mesmo me chama de servo. E em muitas cartas escreve: eu, Paulo, prisioneiro. Quem é que chamaria assim mesmo de prisioneiro hoje? E por que Paulo faz a comparação dele prisioneiro, quando foi prisioneiro de Roma e foi tratado como criminoso? Ele não havia cometido nenhum crime contra as leis romanas, mas fizeram com que ele pagasse como se fosse um criminoso. Alguém chegaria hoje, ele, na arte, criminoso, servo do Senhor? É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Porque ele sabia da grandeza do Evangelho, da preciosidade de servir a Deus. Ele não estava preocupado com posições, com status, com a família, com a parentela.
Ele se preocupou tão somente em servir ao Senhor. E é isso que temos que aprender aqui. Campanha de prosperidade. Se vamos ter casa, carro, o dinheiro vai sobrar no banco, tudo isso vai passar. Mas a prosperidade espiritual, aquela que adquirimos da palavra de Deus, unção, poder, virtude, conhecimento da palavra, essa não passa. Porque um dia que deixarmos essa terra, vamos com poder, a unção, com a graça de Deus para a glória. A unção espiritual não passa, as materiais passam. E é com essa que devemos nos preocupar. O incentivo a nós a preocuparmos mais com isso. Seguindo esse exemplo de olhar para trás, não olhar para trás, prosseguir sempre em frente. Mas ao mesmo tempo em que Paulo tinha todo o motivo de se orgulhar do que ele era e não se orgulhou, ele também tinha motivos de vergonha, de ficar triste. Ele não era tão perfeito, porque antes de se converter, ao perseguir os cristãos, a Bíblia vai narrar em Atos a morte do diácono Estevão, e ele consentiu e participou da morte, não do ato de apedrejamento, mas provavelmente estava lá e viu Estevão ser apedrejado. E imagina você, o texto vai dizer que Estevão, quando estava sendo apedrejado, viu os céus abertos e viu a glória de Deus. Saulo escutou Estevão falar isso, que veja os céus abertos. E aí, 2 Coríntios 12, agora é Paulo que está lá nos céus. Imagina quando Paulo voltou à terra e que recobrou sua consciência. Ele deve, usando a linguagem de hoje, ele deve ter pirado. Gente, o que o Estevão falou era verdade. Estevão, na hora da morte, ele viu a glória de Deus. E eu fui lá e vi. Estevão estava certo. Estevão estava certo. Ele, em primeira mão, ele ouviu de Estevão sobre a glória de Deus. Ele, Paulo, pôde ver, porque estava lá. Então ele teve convicção com os seus próprios olhos espirituais que viu a glória de Deus, e viu mais do que a glória de Deus, viu o reino celestial. E por isso que ele vai dizer que quando ele volta aqui, que nada também importa, que tudo ele deixa para trás. Se estão falando mal dele, ele deixa para trás, porque ele tem que prosseguir. Se estão caluniando ele deixa para trás, porque ele tem que prosseguir. Se estão tramando contra ele deixa para trás. O foco dele é sempre à frente. E é essa lição aqui que temos que pegar para a nossa vida, irmãos. Não é fácil. Não é fácil. Mas vamos pegar este exemplo do apóstolo Paulo. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. E nós temos uma vocação, porque o Senhor nos chamou. Irmãos, a nossa principal vocação não é ser um grande pregador. Isso também é muito bom, é muito maravilhoso. Não é ser cantor e gravar um tanto de CD, DVD, sei lá o quê. Não é isso. Não é fazer muito show. A nossa vocação é que fomos salvos por Jesus, comprados pelo seu sangue, e Ele nos escolheu pela sua infinita graça, e estamos aqui para ir morar na glória. É ir morar na glória. Esta é a nossa principal vocação, e Ele nos chamou para a salvação. Então prossigamos na soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, que o Senhor nos escolheu. E é nisso que temos que focar, porque vai chegar dias que vamos ter a sensação de estar empurrando o diabo com a mão para podermos passar. E se esse dia chegar, então que a gente empurra, mas vamos prosseguir com a presença de Deus. Não deixar que as coisas, as perseguições, as calúnias, o que dizem de nós, a favor ou ao contrário, nos impeça de sempre prosseguirmos da nossa comunhão com Deus. Porque quando estamos sendo caluniados, quando estão falando mal de nós, quando estão perseguindo a gente, fazendo de tudo para derrubar, a gente acende o alerta. Epa, eu vou ficar perto daquele irmão, não, porque ele ali sobre as costas, eu estou uma budoada, nem sei quem foi que bateu.
se conecta. Mas quando é só elogios, e aí é que está fácil de cair. O apóstolo Paulo poderia chegar em qualquer igreja e falar de todo o seu currículo, e não ia ter ninguém à altura dele. Mas ele sempre focado no que viu, e convicto de que para onde finalmente ficaria quando essa vida terrena terminasse, ele se referiu a si mesmo como servo. Eu sou servo, estou preso em Cristo. E muitas das vezes, no nosso dia a dia, o diabo muito usa o nosso passado para nos fazer envergonhar na presença de Deus. Ao mesmo tempo que o apóstolo Paulo tinha todo um currículo invejável como um religioso, como um teólogo como nunca houve, ele também não usou isso, porque sabia que dependia da graça de Deus. Pelo mesmo motivo, ele poderia se envergonhar, tinha motivo para viver triste, porque ele participou da morte de Estevão, perseguiu a igreja, e quando agora convertido, ele lembrava disso, com certeza ele ficava com uma tristeza, com aquele remorso, aquela angústia, puxa vida, fiz tanta coisa errada, mas pelo mesmo motivo, ele lembrava da graça. O Senhor me chamou. Não faz diferença se eu sou um cara nota 10 ou se eu sou um cara nota 0. O Senhor me chamou. O Senhor me escolheu. Independente se eu tenho um currículo invejável ou se eu tenho o pior currículo, eu tenho que prosseguir para o alvo que é Jesus Cristo. Lutar para ser lutar na presença de Deus e vencer. E afirmo que esse motivo de entristecer, de ficar envergonhado, é que o diabo tem tirado de muitos o verdadeiro, real sentido de ser cristão. O diabo faz ele esquecer de Romanos 8, portanto agora nenhuma condenação há para os cristãos de Cristo Jesus. O diabo faz muitos cristãos esquecer que 1 João 1,7, se eu não me engano, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E muita gente está na igreja e às vezes fica triste pelo passado que teve. Um passado vergonhoso, talvez, um passado muito errado, um passado sofrido, e fica anos e anos, às vezes triste com a situação do passado, e ele nunca toma posse daquela palavra de quem está em Cristo, nova criatura. Aleluia, glória a Deus. Não importa o quanto Jesus opera na igreja, o quanto ele vê sinais e maravilhas acontecendo, ele vai ser uma pessoa marcada pelo passado. Porque em muitos casos, os passados de muitas pessoas foram tristes, foram tenebrosos, foram sofridos. E nem sempre foi culpa deles. Mas o foco aqui, igreja, e isso é mais do que uma prosperidade material, é focarmos nas Sagradas Escrituras, que essas duas coisas, e aí eu termino a mensagem. Por outro lado, não adianta se temos faculdade, PhD, sei lá o que AD, um monte de D. Vamos depender do Senhor, da sua misericórdia, e lembrarmos que somos servos de Deus, e que nada disso aqui na terra se compara à glória de sermos salvos. E se temos uma vida triste, sofrida, envergonhando, quando pergunta o nosso nome, não queremos nem dizer, para ver se alguém não lembra que a gente fez alguma coisa errada. Não, não sei meu nome não. Para que meu nome? Está me vendo aqui não? Passa a me ver, não precisa saber meu nome não. Mesmo assim, temos que lembrar da misericórdia de Deus. Com o seu sangue na cruz do Calvário, nos comprou de novo para Deus, nos resgatou de novo para Deus. E que em Jesus, com Jesus e por causa de Jesus, temos direito à salvação. Não merecemos, mas temos direito à salvação. Resumindo, como diz o mundo, siga em frente. Eu não quero saber. Não importa, não é que eu não quero saber, desculpa a expressão. Não importa qual é a acusação, o que o diabo coloca na mente, no emocional, no psicológico, no sentimental, da nossa vida, da vida de alguém, dizendo que ele não vai conseguir. Você está na igreja hoje, né? Mas você lembra do seu passado?
temos que focar nas coisas do passado. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Nós temos que focar sempre em frente, irmãos. Se estamos vivos, há esperança. Não é uma mensagem que vai dar muito glória a Deus e aleluia, mas é uma mensagem que vai te fazer lembrar o real significado de ser servo de Deus. É saber que não somos os melhores, mas temos o melhor que cuida de nós, e é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Se fôssemos filho de pastor, neto de bispo, bisneto de profeta, vamos depender igualmente do Senhor para sermos salvos. E se formos filhos de grandes pecadores, bisnetos de grandes assassinos, vamos depender da misericórdia de Deus para ser salvos. O nosso alvo é Jesus Cristo, igreja. É para Ele que nós temos que olhar. Então Ele vai dizer: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Porque Ele sabia, Ele teve a oportunidade, Ele teve o privilégio de ver a glória de Deus. Ele ouviu falar da glória de Deus através de Estevão, e Deus deu a ele a oportunidade de ver a glória de Deus quando ele foi lá. E muitos de nós não temos a oportunidade de ver a glória de Deus propriamente dita como a glória de Deus. Nós presenciamos as muitas manifestações de Deus. Quando Deus cura o paralítico, Deus faz o cego enxergar, o surdo ouvir, quando Deus cura uma enfermidade, presenciamos essas manifestações da glória de Deus. Às vezes fazemos campanha para ver a glória de Deus e a gente não vê nem a ponta da pena da asa do anjo. Mas não importa ver a ponta da pena da asa do anjo, importa a gente se vira ao Senhor, porque um dia nós vamos ver Ele como Ele é. Glória a Deus, a nossa vitória. É perseverar nessa comunhão, da sua comunhão com Deus. Não deixar que o diabo sopra na sua mente, querendo te derrubar os requisitos de exaltação. Você tem qualidade, você pode, olha, você consegue. Você lembra disso, deixa para trás. Lembra que você precisa de Jesus Cristo para ser salvo, para ser agraciado. E por mais que passamos ainda triste e tenebroso, lembra da misericórdia de Deus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Esse é o real motivo que temos que estar na igreja, para alcançarmos cada vez mais a graça e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo. É a nossa comunhão com Deus. Se vamos ser obreiros, cooperadores, sei lá o que, editores, não importa, que sejamos servos. Essa é a melhor posição do servo, daquele que conhece o Evangelho, ser servo. Até porque o Senhor vai usar quem Ele quiser. O dono da obra vai usar quem Ele quiser. Irmãos, eu lembro um dia, sempre de Boa Vista, eu era de Boa Vista. Um dia eu fui visitar uma igreja, se eu não me engano, era no Paulo VI. Isso era adolescente, magricelo, assim, jovem, magrelo, não tinha nada a ver com o que eu sou hoje. Eu fui para o Boa Vista, na igreja do Boa Vista. Aí o irmão me chamou: olha, vamos visitar uma outra igreja? E a gente foi, eu e ele. Camisa social, camisa curta social, calça social. Não levei Bíblia, não tinha paletó, não tinha gravata. E quando chegou lá, a igreja super lotada, e era uma igreja grande, devia dar umas 3 dessas aqui. E naquela época, 15, 20 anos atrás, quando tinha unção, anunciava a unção com óleo, não é igual hoje que está cheio de presbíteros, cheio de diáconos ali. Isso era um evento que era mais raro que Santa Ceia. Quem é antigo da meus irmãos vai lembrar. Era uma vez por mês, já de lá que eu conseguia presbítero para ungir. Nesse dia, por coincidência, era esse dia em que o presbítero ia ungir. Quando eu digo que o dono da obra usa o que ele quer, vamos ver o que quer. Irmãos, eu lembro dessa imagem. A igreja, se olhar para o corredor da parede, só umas 15 irmãos obreiros de guarda-pó. Os irmãos só têm crachá de obreiro. E o presbítero não tinha.
um sujeito que eu não sei quem que era, vira para mim. Você pode trazer a palavra hoje? Olha, isso não existe. Esse tanto de obreiros aí. Esse tanto de obreiros aí. Não, mas você pode trazer a palavra hoje? Não vi de Bíblia, porque eu não sabia que ia pregar. Não, a gente arruma a Bíblia. Não tem paletó, arruma paletó. Não tem gravata, arruma gravata. Resumindo, o Senhor preparou aquele dia para me pregar. A gravata não combinou com o paletó era do meu irmão, a gravata era de outro. Nada combinava com nada. A minha camisa já não combinava com a calça. Que não combinou com o paletó, que não combinou com a gravata. Mas o Senhor deu um jeito de eu ficar lá naquele dia. É dono da obra. Usa aquilo que Ele quer, como quer. O que nós temos que fazer é estar preparados para as suas obras. Eu nunca vou esquecer esse dia. Quando eu disse amém, que Deus abençoe, o irmão chega, o presbítero chega para o jeito. E ele só foi ungido. Com tantas pessoas, e eu era adolescente, incomparavelmente mais capacitado, mais habilidoso do que eu na palavra para pregar, o Senhor me tirou de uma igreja, colocou em outra que eu tinha que pregar. Aleluia, glória a Deus. Nós só temos que servir ao Senhor, igreja. Se o Senhor quiser nos honrar, Ele vai honrar. Se Ele não honrar aqui nessa terra, vamos continuar a nossa vida com Deus. Ele vai nos honrar lá na glória, morando com Ele para toda a eternidade. Essa é a maior honra que Deus pode dar ao seu servo, levá-lo para a glória. Que Deus abençoe. O Espírito Santo continue falando melhor